A palavra que hoje traduzimos como feitiçaria aparece pela primeira vez na Bíblia muito antes de qualquer bruxa, caldeirão ou pacto demoníaco. Aparece num contexto que ninguém esperaria. Uma rebelião, não contra um rei humano, mas contra o próprio Deus. E quando você descobrir quem pronunciou essa palavra pela primeira vez nas Escrituras, vai repensar tudo o que já ouviu sobre ocultismo. Esta é a origem bíblica da feitiçaria que as igrejas raramente ensinam. A maioria das pessoas, quando ouve a palavra feitiçaria, imediatamente visualiza imagens específicas. Mulheres curvadas sobre caldeirões borbulhantes em noites sem lua. Velas negras dispostas em círculos perfeitos sobre pisos de pedra fria. Símbolos estranhos desenhados no chão com giz, sangue ou cinzas de coisas que preferiríamos não saber. Palavras sussurradas em línguas mortas, enquanto a lua cheia ilumina rituais que a civilização moderna deveria ter deixado para trás. Hollywood consolidou essa imagem ao longo de décadas de filmes, séries e documentários sensacionalistas. A indústria do entretenimento transformou feitiçaria em sinônimo de bruxaria medieval, pactos satânicos assinados em encruzilhadas à meia-noite e poderes sobrenaturais obtidos através de alianças explícitas com forças das trevas. A bruxa tem rosto definido no imaginário ocidental. Velha, curvada, solitária, cercada de gatos pretos e ervas secas penduradas em cabanas escondidas na floresta. E o cristianismo popular, em grande medida, absorveu essa mesma definição sem questionar. Quando pregadores falam sobre feitiçaria do púlpito, geralmente estão alertando contra práticas facilmente identificáveis. Tarô, ouija, horóscopos búzios, trabalhos de encruzilhada, rituais de religiões que claramente não são cristãs. O alvo é sempre externo, sempre o outro, sempre práticas que a pessoa comum sentada no banco da igreja jamais praticaria e pode condenar com consciência tranquila. É confortável assim. A feitiçaria fica do lado de fora. Pertence aos outros, aos claramente perdidos, aos que nunca pisaram numa igreja ou abandonaram a fé de forma espetacular. O cristão médio pode ouvir sermões sobre ocultismo sentindo-se completamente seguro, porque a distância entre sua vida e um ritual de magia negra parece intransponível. Mas e se essa definição estiver fundamentalmente incompleta? O texto hebraico conta uma história radicalmente diferente. Uma história que a maioria das igrejas prefere não examinar muito de perto porque as implicações são devastadoras demais. A primeira vez que a raiz da palavra feitiçaria aparece nas escrituras hebraicas em contexto definitório, não envolve nenhum dos elementos que aprendemos a associar com o ocultismo. Não há bruxas, não há caldeirões, não há rituais noturnos, não há pactos assinados com sangue, não há sequer menção a entidades demoníacas. O que há é um profeta, um rei e uma desobediência que parecia perfeitamente razoável nas circunstâncias. E a equivalência que emerge desse encontro vai perturbar qualquer pessoa genuinamente disposta a ouvir. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. O cenário é uma guerra que Deus ordenou pessoalmente. O contexto remonta 400 anos antes daquele momento, quando Israel saiu do Egito e atravessou o deserto em direção à terra prometida. Um povo chamado Amalequitas os atacou, mas não atacaram de frente como exércitos honrados faziam. Êxodo capítulo 17 e Deuteronômio capítulo 25 registram a tática covarde. Os amalequitas miraram especificamente os que ficavam para trás. Os fracos, os cansados, os doentes, os idosos que não conseguiam acompanhar o ritmo da marcha.
As mães com crianças pequenas, os vulneráveis que a coluna principal de Israel não conseguia proteger adequadamente. Foi massacre de inocentes, carnificina calculada contra os que não podiam se defender. Deus não esqueceu. 400 anos é muito tempo para a memória humana. Gerações inteiras nascem e morrem. Impérios surgem e desaparecem. Línguas se transformam, culturas se dissolvem. Mas para Deus, 400 anos não diluem justiça pendente. E quando Saul se tornou rei de Israel, chegou o momento do acerto de contas. Samuel, o profeta que havia ungido Saul, trouxe a mensagem diretamente do Senhor. 1 Samuel 15, versículos 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, opondo-se-lhe no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, menino e criança de peito, boi e ovelha, camelo e jumento. A ordem era absolutamente clara: destruição total. Eren, o termo hebraico usado, significa consagração à destruição. Nada deveria sobrar, nada deveria ser preservado, nada deveria ser poupado para uso posterior. Era juízo divino completo sobre um povo que havia demonstrado 4 séculos antes crueldade calculada contra os mais vulneráveis de Israel. Saul mobilizou o exército. 200.000 soldados de infantaria, mais 10.000 homens de Judá. Um contingente militar impressionante para os padrões da época. Marcharam contra os amalequitas. A batalha foi decisiva. Israel venceu de forma esmagadora. Os amalequitas foram derrotados do limite de Avilá até Sur, que fica nas proximidades do Egito. Vitória completa no campo militar. Mas então veio a decisão que mudaria absolutamente tudo. Versículo 9. Porém, Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e tudo o que era bom, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa desprezível e vil destruíram. Você percebe o que aconteceu? Saul cumpriu a ordem parcialmente. Destruiu o que não tinha valor. O gado magro, os animais doentes, os objetos quebrados, tudo o que ninguém quereria de qualquer forma foi eliminado sem hesitação. Mas quando olhou para os animais gordos, para as ovelhas de lã espessa, para os bois que renderiam carne abundante, para o rei amalequita que seria troféu impressionante de guerra, Saul fez um cálculo, um ajuste. Uma edição na ordem divina que pareceu fazer todo sentido nas circunstâncias. Por que desperdiçar recursos valiosos? Os animais eram de qualidade excepcional. Poderiam alimentar o exército, poderiam ser vendidos, poderiam, como Saul explicaria depois, ser oferecidos em sacrifício ao próprio Deus, que havia ordenado sua destruição. E o rei Agag, mantido vivo, seria a prova visível da vitória de Israel. Troféu ambulante do poder militar de Saul. A desobediência não foi por maldade consciente, foi por pragmatismo, por razoabilidade, por uma lógica que qualquer administrador moderno aprovaria. Saul editou o mandamento divino com as melhores intenções, e Deus enviou Samuel para confrontá-lo. O profeta chegou ao acampamento de Saul e foi recebido com entusiasmo aparente. Bendito sejas tu do Senhor, declarou o rei. Executei a palavra do Senhor. Saul genuinamente acreditava que havia obedecido. Em sua mente, a missão estava cumprida. Os amalequitas estavam derrotados. O inimigo havia sido castigado. Os detalhes sobre quais animais foram poupados eram questões menores, ajustes administrativos que não comprometiam o objetivo principal. Samuel respondeu com uma pergunta que expôs a farsa imediatamente. Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço?
As evidências da desobediência estavam berrando literalmente ao redor deles. Saul tentou explicar. O povo, disse ele, havia poupado os melhores animais para sacrificar ao Senhor. Note a transferência de responsabilidade. O povo, não eu. Eles fizeram isso, e fizeram com boa intenção, para adorar a Deus, para honrá-lo com holocaustos e ofertas. A desobediência estava sendo reembalada como piedade. A rebelião estava sendo comercializada como devoção. Como é possível que alguém desobedeça uma ordem direta de Deus e genuinamente acredite que está fazendo a coisa certa? Samuel não aceitou a explicação. Interrompeu as justificativas de Saul com palavras que atravessam 3 milênios sem perder 1 grama de peso. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. A pergunta era retórica. A resposta devastadora. Nenhuma quantidade de sacrifício compensa desobediência. Nenhuma oferta, por mais generosa, substitui submissão. Deus não precisa do gado de ninguém. Ele possui o gado de 1000 colinas. O que Deus requer é obediência. Simples, completa, sem edições, sem ajustes, sem filtros de conveniência humana. Mas foi o versículo seguinte que estabeleceu para sempre a natureza da feitiçaria nas Escrituras. Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e os terafins. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Você consegue dimensionar o peso do que acabou de ser dito? Samuel, profeta de Deus, falando sob inspiração divina direta, estabeleceu uma equivalência que demoliu para sempre a definição hollywoodiana de feitiçaria. Rebelião é como o pecado de feitiçaria. A palavra hebraica usada é kesem, que se refere a práticas divinatórias, à adivinhação, a buscar orientação e conhecimento através de fontes que não são Deus. E Samuel está declarando que quando Saul escolheu seu próprio julgamento sobre a instrução clara de Deus, ele praticou algo espiritualmente equivalente a consultar adivinhos. Essa é a primeira revelação que transforma completamente a compreensão do tema. A feitiçaria bíblica não começa com rituais externos, começa com uma postura interna. A decisão silenciosa de que minha avaliação é superior à palavra de Deus. A obstinação, continua Samuel no mesmo versículo, é como idolatria e terafins. Terafins eram pequenos ídolos domésticos comuns no Antigo Oriente Médio, estatuetas mantidas em nichos dentro das casas para proteção, orientação e bênção. Eram deuses de bolso, divindades pessoais que podiam ser consultadas sem precisar ir ao templo. A obstinação, a teimosia que se recusa a ceder mesmo diante de correção clara, funciona exatamente da mesma forma. A pessoa cria um pequeno deus doméstico chamado minha opinião e passa a consultá-lo diariamente em vez de se submeter à voz de Deus. Mas por que essa equivalência existe? O que a rebelião tem estruturalmente em comum com práticas ocultistas? A resposta está no mecanismo que ambas compartilham em seu nível mais fundamental. Quando alguém consulta um adivinho, está buscando orientação fora de Deus. Está dizendo, em essência, que a revelação divina não é suficiente e precisa ser complementada ou substituída por outra fonte de conhecimento. O tarô promete revelar o futuro. O horóscopo promete orientar decisões. O médium promete conectar com fontes de sabedoria além do véu. Em todos os casos, algo além de Deus está sendo consultado como autoridade. Quando alguém se rebela contra a instrução clara de Deus, está fazendo estruturalmente a mesma coisa.
Está dizendo que seu próprio julgamento é uma fonte de orientação superior à palavra divina. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas nesta situação é a fórmula universal da rebelião piedosa. E nesse momento, a pessoa entronizou a própria razão como autoridade final. Criou um ídolo, consultou um oráculo, praticou, segundo a definição bíblica, feitiçaria. A segunda revelação emerge com clareza perturbadora. Feitiçaria não é primariamente sobre poder sobrenatural, é sobre fonte de autoridade. O ocultista declarado busca poder e orientação em espíritos, forças cósmicas, energias universais, entidades além do véu. O rebelde faz exatamente a mesma coisa com uma fonte diferente, ele mesmo. Os dois cometem o mesmo pecado estrutural. Destronizam Deus como autoridade final e entronizam um substituto. O praticante de magia entroniza forças ocultas. O desobediente piedoso entroniza sua própria razão. O mecanismo é idêntico, apenas os ídolos diferem. Saul não acendeu velas negras naquela tarde, não desenhou círculos no chão com sangue de animais sacrificados a demônios. Não pronunciou encantamentos em línguas mortas, esperando que forças das trevas respondessem. Não fez pacto explícito com entidades malignas em troca de poder ou conhecimento proibido. Ele simplesmente decidiu que naquela situação específica, com aquelas circunstâncias particulares, sua avaliação da situação era mais sensata que o mandamento recebido. Ele aplicou filtros, fez ajustes, editou a ordem divina, mantendo a parte que lhe convinha e modificando o resto conforme seu próprio julgamento. E Samuel, falando em nome de Deus, chamou isso de feitiçaria. Agora, a dimensão técnica dessa passagem revela camadas ainda mais profundas. O verbo hebraico usado para rebelião é meri, derivado da raiz mará, que carrega conotações de amargura, resistência ativa, recusa deliberada, contestação consciente. Não é um tropeço acidental no caminho da obediência. Não é fraqueza momentânea que resulta em pecado. É uma postura assumida após avaliação. A pessoa examina a instrução, considera as alternativas, pesa os prós e contras segundo seu próprio julgamento e então, conscientemente, escolhe outro caminho. A rebelião de Saul não foi impulsiva, foi calculada. Ele teve tempo para obedecer completamente e escolheu não fazê-lo. A estrutura gramatical do versículo 23 coloca rebelião e feitiçaria em paralelismo sinonímico, um recurso literário hebraico que estabelece equivalência de peso entre dois conceitos. Na poesia hebraica, quando duas ideias são colocadas em paralelo, não estão sendo comparadas superficialmente. Estão sendo identificadas como portadoras do mesmo peso, da mesma gravidade, da mesma essência fundamental. Samuel não está dizendo que rebelião é parecida com feitiçaria em alguns aspectos. Está dizendo que, aos olhos de Deus, ocupam a mesma categoria de gravidade moral e espiritual. E o mesmo vale para a segunda parte do versículo. Obstinação é como idolatria e ter afins. A palavra para obstinação aqui é patsar, que significa pressionar, insistir, recusar ceder. É a teimosia que persiste mesmo quando confrontada. É a rigidez que não dobra mesmo sob peso de correção clara. E Samuel coloca isso em equivalência com adorar ídolos, com manter pequenos deuses em casa, com consultar fontes alternativas de orientação espiritual. Por que as igrejas raramente ensinam isso com essa clareza? A resposta é desconfortável demais para a maioria das congregações. Porque essa definição de feitiçaria atinge todo mundo no recinto. É fácil pregar contra tarô e ouija. A vasta maioria dos cristãos nunca tocou nesses objetos e pode concordar vigorosamente com a condenação sem sentir qualquer desconforto pessoal. É fácil alertar contra rituais de magia negra e cultos satânicos. Quase ninguém na congregação participou de um,
e a distância emocional permite condenação, confortável. É fácil apontar para religiões afro-brasileiras, práticas orientais, espiritismo declarado. São alvos externos, outros, diferentes, claramente identificáveis. Mas pregar que rebelião é feitiçaria, que a desobediência razoável e justificada é espiritualmente equivalente a consultar adivinhos, que o ajuste pragmático de mandamentos bíblicos coloca a pessoa na mesma categoria espiritual de praticantes de ocultismo, isso atinge o pastor que prepara o sermão, atinge os diáconos que administram a igreja, atinge os líderes de louvor que conduzem a adoração, atinge cada pessoa sentada nos bancos que já editou um mandamento bíblico para caber na própria conveniência e fez isso com consciência absolutamente tranquila. Quem nunca ajustou uma instrução bíblica clara usando as circunstâncias como justificativa? O mecanismo é universal e se repete com precisão assustadora em todas as épocas e culturas. Começa com uma instrução clara. Deus disse algo específico. A Bíblia registra um mandamento sem ambiguidade. Então surgem as circunstâncias. Neste caso específico é diferente. Deus certamente entenderia a minha situação. A intenção do meu coração é o que realmente importa. Os tempos mudaram desde que isso foi escrito. Preciso usar meu discernimento espiritual maduro para contextualizar. E aos poucos, quase imperceptivelmente, o mandamento é editado. A obediência se torna condicional. A palavra de Deus passa por um filtro sofisticado chamado minha avaliação madura da situação. O crente continua se considerando obediente porque manteve a essência, o espírito da lei, enquanto ajustou os detalhes práticos que pareciam excessivos ou inaplicáveis. E ninguém percebe, frequentemente nem a própria pessoa, que acabou de praticar, segundo a definição bíblica explícita, algo estruturalmente equivalente à feitiçaria. Saul tinha argumentos excelentes para o que fez. Os animais poupados eram de qualidade excepcional, representavam valor econômico significativo. Poderiam alimentar o exército israelita durante meses de campanha. Poderiam ser vendidos para financiar futuras operações militares. E mais importante ainda na mente de Saul, poderiam ser oferecidos em sacrifício generoso ao próprio Senhor, que havia ordenado a destruição. Que honra maior do que oferecer a Deus os melhores animais do inimigo derrotado? Que adoração mais impressionante do que holocaustos com o gado mais gordo dos amalequitas? O povo também queria preservar esses animais. Havia pressão social. Os soldados que arriscaram suas vidas na batalha olhavam para aqueles rebanhos e viam recompensa merecida pelo risco assumido. Um rei sábio considera a vontade do povo. Um líder prudente não ignora o sentimento de suas tropas. E Saul cedeu. Não por maldade consciente, não por rebelião declarada, por pragmatismo piedoso, por razoabilidade administrativa, por uma desobediência que fazia todo sentido humano. A resposta de Deus foi a perda do reino. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A sentença foi pronunciada ali mesmo, naquele campo onde ovelhas poupadas ainda baliam e bois preservados ainda mugiam testemunhando a desobediência. Saul perderia a unção real. A dinastia seria cortada antes de começar. O trono passaria para outro, um homem segundo o coração de Deus, alguém que entenderia que obediência não admite edições. A proporção choca a mente moderna, treinada para relativizar consequências. Perder um reino inteiro, uma dinastia completa, toda a descendência real, tudo isso por poupar alguns animais e um rei? Por um ajuste que parecia até piedoso nas intenções declaradas?
parece desproporcional, excessivo, até injusto, até você entender o que realmente estava em jogo naquele campo de batalha transformado em tribunal divino. Não era sobre os animais. Não era sobre o destino do rei Agag. Era sobre quem teria a palavra final na vida de Saul e, por extensão, na nação que ele liderava. Deus havia falado claramente através de Samuel. A instrução não continha ambiguidade que justificasse interpretação criativa. Destruição total. Nada poupado, nenhuma exceção. E Saul, depois de ouvir e aparentemente aceitar, aplicou seus próprios critérios de julgamento para determinar quais partes da ordem eram realmente importantes e quais podiam ser ajustadas conforme conveniência. Naquele momento, Saul demonstrou inequivocamente que, em última instância, ele mesmo era a autoridade final em sua própria vida. Deus era consultado, certamente, respeitado em aparência, até adorado com sacrifícios generosos, mas não obedecido quando a obediência conflitava com o julgamento real. Saul queria Deus como conselheiro, não como Senhor. Queria a bênção divina, sem a submissão completa. Queria os benefícios da aliança sem as exigências absolutas da obediência. Isso, declara Samuel, com toda a autoridade profética, é feitiçaria na sua forma mais sutil e mais devastadora. A terceira revelação emerge agora com força demolidora. A feitiçaria mais perigosa não é a que usa caldeirões, é a que usa justificativas piedosas. O ocultismo declarado é fácil de identificar e evitar. Símbolos claramente pagãos, rituais obviamente proibidos, práticas que qualquer cristão minimamente instruído reconhece como território proibido. Ninguém entra numa sessão de magia negra por acidente. Ninguém consulta um médium pensando estar fazendo algo neutro. As fronteiras são claras, os sinais são visíveis, a identificação é imediata. Mas a rebelião disfarçada de discernimento espiritual, a desobediência vestida de contextualização teológica, a teimosia mascarada de convicção pessoal amadurecida, essa passa despercebida por congregações inteiras durante gerações. Essa é praticada em igrejas todos os domingos, por pessoas que se consideram exemplos de fidelidade. Essa é defendida em grupos de estudo bíblico como evidência de maturidade espiritual e liberdade em Cristo. E, segundo Samuel, é estruturalmente idêntica a consultar adivinhos. O paralelo continua se desdobrando ao longo da história de Saul, com precisão cirúrgica que só confirmam a equivalência estabelecida. O rei que praticou feitiçaria sem saber, segundo a definição explícita de Samuel, terminaria seus dias praticando feitiçaria declarada. A trajetória é registrada com detalhes perturbadores no mesmo livro. 1 Samuel, capítulo 28, documenta o momento mais sombrio da vida de Saul, a noite em que a rebelião inicial floresceu em ocultismo explícito. Os filisteus haviam reunido um exército massivo contra Israel. Saul olhou para as forças inimigas acampadas e o pavor tomou conta de seu coração. Ele precisava desesperadamente de orientação. Precisava saber se deveria lutar, fugir, negociar. Precisava de uma palavra de Deus. Tentou os meios legítimos. Consultou ao Senhor. Mas o Senhor não respondeu. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Silêncio absoluto. O Deus que Saul havia desobedecido havia se calado. A voz que ele havia rejeitado em nome do próprio julgamento não se fazia mais ouvir. E nesse vácuo aterrorizante, Saul tomou uma decisão que completou o ciclo iniciado anos antes, naquele campo de ovelhas e bois poupados. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Você percebe a ironia devastadora? O mesmo Saul que havia expulsado médiuns e feiticeiros da terra de Israel, agora procurava secretamente uma necromante,
O rei, que havia implementado políticas contra práticas ocultistas, agora rastejava disfarçado na escuridão da noite, buscando exatamente o que havia proibido. A rebelião do capítulo 15, que Samuel chamou de feitiçaria, desaguou no ocultismo explícito do capítulo 28. O padrão não é coincidência, é consequência espiritual direta. Saul encontrou a médium em Endor. Pediu que ela invocasse Samuel, o profeta que havia pronunciado a sentença de rejeição anos antes. A mulher realizou o ritual. Samuel apareceu, embora o texto levante questões complexas sobre a natureza dessa aparição. E as primeiras palavras do profeta morto ao rei desesperado foram: "Por que me inquietaste fazendo-me subir?" A resposta de Saul expõe o ciclo completo. "Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Deus se desviou de mim. Não me responde mais. E agora estou consultando os mortos, buscando a orientação que rejeitei quando vinha pelos meios legítimos." O mecanismo está exposto em toda sua tragédia. Quem começa entronizando o próprio julgamento acima da palavra de Deus, eventualmente precisa de outras fontes quando Deus silencia. E Deus silencia para quem persistentemente rejeita sua voz. A rebelião inicial não é o fim do processo. É apenas o começo de uma espiral descendente que termina em desespero espiritual absoluto. Samuel confirmou o que Saul no fundo já sabia. A derrota viria no dia seguinte. O rei e seus filhos morreriam na batalha. O reino seria entregue aos inimigos. E então veio a frase que conecta tudo: "Porque não obedeceste à voz do Senhor, e não executaste o furor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isso hoje." A desobediência do capítulo 15 ainda estava produzindo consequências no capítulo 28. A rebelião que Samuel chamou de feitiçaria havia crescido e florescido até produzir feitiçaria literal. O homem que começou editando mandamentos divinos conforme conveniência terminou consultando os mortos em desespero. A trajetória é uma linha reta, conectando causa e efeito através de décadas. E esse padrão se repete com variações em cada geração desde então. A aplicação contemporânea é imediata, porque nada mudou estruturalmente no coração humano. O cristão que ignora mandamentos claros sobre integridade financeira porque precisa sobreviver no sistema econômico atual está fazendo exatamente o que Saul fez. O crente que mantém relacionamento que as Escrituras claramente proíbem porque Deus quer que eu seja feliz e entende minha situação, está praticando a mesma edição de mandamentos. O líder que manipula pessoas usando técnicas que contradizem abertamente o caráter de Cristo, porque os fins justificam os meios no ministério, está entronizando seu próprio julgamento como autoridade final. O devoto que escolhe conscientemente quais partes da Bíblia obedecer, baseado em preferência pessoal, porque precisamos contextualizar para a cultura contemporânea, está consultando o oráculo do próprio coração em vez de submeter-se à palavra revelada. Cada um desses cenários é estruturalmente idêntico ao que aconteceu naquele campo de batalha contra os amalequitas. Instrução clara recebida. Filtro de julgamento pessoal aplicado. Obediência parcial executada. Desobediência embalada como piedade ou prudência. E em nenhum momento a pessoa se considera rebelde. Pelo contrário, frequentemente se vê como cristão maduro, que sabe aplicar discernimento às complexidades da vida real. A diferença entre Saul e a maioria das pessoas hoje é apenas a visibilidade das consequências. Saul perdeu o reino de forma pública e imediata.
A sentença foi pronunciada por um profeta conhecido diante de testemunhas. O resultado foi registrado nas Escrituras para todas as gerações lerem. Não havia como esconder ou relativizar o que aconteceu. A desobediência teve consequência visível, rastreável, inegável. A maioria das pessoas hoje perde reinos invisíveis, autoridade espiritual que esvai sem que ninguém perceba externamente, intimidade com Deus que seca gradualmente, enquanto os rituais religiosos continuam funcionando perfeitamente. Poder de oração que desaparece sem explicação aparente, enquanto as palavras continuam sendo pronunciadas. Fruto do Espírito que definha lentamente, enquanto a aparência de piedade se mantém intacta para observadores externos. O processo é o mesmo, a escala é idêntica, apenas a visibilidade difere. E em algum momento, quando a crise vier, quando o inimigo cercar, quando a orientação divina for desesperadamente necessária, o silêncio de Deus forçará uma escolha. Voltar em arrependimento genuíno, reconhecendo que a rebelião disfarçada era realmente feitiçaria, segundo a definição bíblica, ou buscar vozes substitutas em qualquer lugar que pareça responder. O mercado nunca esteve tão cheio de opções para quem quer orientação sem submissão. Coaches espirituais que prometem direção divina sem as exigências incômodas da obediência bíblica. Horóscopos cristianizados que misturam linguagem evangélica com astrologia mal disfarçada. Profetas de plantão que vendem palavras personalizadas para quem paga bem. Intuição elevada à revelação porque Deus fala ao meu coração se tornou substituto conveniente para assim diz o Senhor nas Escrituras. A feitiçaria moderna não precisa de caldeirões fumegantes. Usa a mesma matéria-prima de sempre, a convicção silenciosa, confortável e piedosamente embalada de que minha perspectiva é suficiente para editar, ajustar, contextualizar e reinterpretar a palavra clara de Deus. O texto de Samuel permanece nas Escrituras como advertência, atravessando milênios sem perder a atualidade. E aqui está o peso final dessa revelação que chega até o momento presente. Você provavelmente nunca acendeu uma vela negra em ritual declarado. Nunca desenhou símbolos ocultistas no chão de um quarto escuro. Nunca pronunciou palavras em línguas antigas, esperando que forças das trevas respondessem ao seu chamado. Nunca assinou pacto com sangue em encruzilhada à meia-noite, e por isso a palavra feitiçaria sempre pareceu distante. Coisa de filmes de terror, de seitas secretas, de pessoas claramente perdidas e obviamente distantes de qualquer aparência de cristianismo. Mas Samuel não definiu feitiçaria pelo ritual externo, definiu pela postura interna, a rebelião. A teimosia que eleva a opinião pessoal acima de instrução divina clara. A presunção silenciosa de que desta vez, nesta situação específica, com estas circunstâncias particulares, a desobediência faz sentido e Deus certamente compreenderá. Saul não sacrificou crianças em altar pagão, não invocou demônios em rituais secretos, não fez pactos explícitos com forças das trevas. Apenas decidiu que suas razões eram boas o suficiente para ajustar o mandamento divino conforme seu próprio julgamento. E perdeu absolutamente tudo. A pergunta que Samuel fez há 3 milênios ainda ecoa em cada geração, sem perder 1 decibel de intensidade. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à sua voz? A resposta continua exatamente a mesma, e você já sabe qual é. O que você vai fazer com ela é outra história. A feitiçaria nunca precisou de bruxas, só de vontade própria entronizada.